Fala família, sejam bem-vindos, Personal Trainer Iago aqui e eu vou te ajudar a emagrecer de 5 a 7 quilos em apenas 21 dias treinando de casa com a metodologia de treino que eu desenvolvi chamado GoFit, vestindo emagrecimento. Mas antes de tudo eu quero falar para vocês aqui 6 passos para você conseguir vestir o emagrecimento. Eu tenho um e-book falando sobre isso, mas eu resolvi para falar com vocês aqui em vídeo porque nem todo mundo baixou o e-book, então eu vou trazer essa ideia aqui para vocês. Então vamos lá. Chega um determinado momento que a gente acaba se sentindo muito mal com o nosso corpo e a gente decide mudar, né não? E aí a gente tem que ter um passo a passo de como a gente faz o processo de mudança, o processo de vestir o emagrecimento. E quando a gente decide mudar, a gente tem que assumir o controle da nossa vida e a gente tem que mexer aí nos nossos 3 autos, que eu chamo, né? A gente tem que trabalhar o nosso autoconhecimento, a gente tem que ter a autoconsciência e também aí, consequentemente, a autorresponsabilidade, né não? Autoconhecimento nada mais é do que você trabalhar o processo de você se conhecer. A autoconsciência é você ter a consciência atual de onde você está e onde você quer chegar. E a autorresponsabilidade é saber que tem que fazer as coisas acontecerem e tudo isso vai depender única e exclusivamente de você. Mas aqui eu separei bem esmiuçado para vocês 6 passos para você conseguir vestir o emagrecimento e mudar realmente de vida a partir de agora. O primeiro passo é ter um propósito bem definido, né? Quando você começa o processo de autoconhecimento, você começa a especificar cada vez mais o seu propósito, o seu processo de emagrecimento ele se torna muito mais fácil e muito mais viável quando você tem algo muito mais tangível ali, né? Quando você consegue realmente determinar um objetivo com a sua prática da sua atividade física, ou seja, se você quer emagrecer, determine quantos quilos você quer perder. Vamos supor, Iago, eu quero emagrecer, eu quero perder 10 quilos. Beleza, 10 quilos é uma média boa para você? Show de bola. Então vamos pegar esses 10 quilos e especificar para cada semana durante o treinamento. Tenho 10 quilos para perder. Se eu perder 1 quilo ou 2 por semana, tá de bom tamanho. Então aí, o seu propósito tá muito bem mais definido. E aí vamos para a segunda etapa. E aí, lembra que se você não definir seu propósito, seu objetivo, sua meta, não adianta. Porque quem vive só de sonho é o padeiro. A gente aqui vive de objetivos e metas. E o segundo passo seria definir as necessidades. Mas, Iago, eu tenho a necessidade de emagrecer. Não, vamos lá. Quando eu falo definir necessidades, a gente tem que definir as nossas necessidades além do processo de emagrecimento. O que é que eu preciso para emagrecer? Eu preciso de determinação, eu preciso de foco, eu preciso de disciplina, eu preciso de autoconhecimento, eu preciso de tudo aquilo que a gente não consegue ver por trás do emagrecimento, que é justamente a parte da mentalidade, né? Se você é uma pessoa que começa e para, a gente tem que voltar um pouquinho atrás e entender o mecanismo por que você começa e para. Essa é uma necessidade. Se você é uma pessoa que procrastina, até consegue colocar o tênis, consegue fazer uma dieta, começar ali, mas você fica procrastinando sempre, adiando o que tem que fazer, né? Você chega ali na porta de fazer, mas procrastina e não faz o que tem que fazer. A gente tem que entender isso como uma necessidade também. E assim por diante, né? As necessidades vão muito além do que você realmente precisa para o seu físico, é o que você precisa para a sua mente. E lembra que superar não é uma escolha, é uma necessidade. Então você tem essa necessidade de superar todos aqueles bloqueios, todas aquelas crenças limitantes e tudo aquilo que lhe segura para não alcançar no seu objetivo. O terceiro passo é o diagnóstico do estado atual. Lembra que eu falei dos 3 autos, né? Tudo isso vai nortear para você saber o seu diagnóstico do seu estado atual. Além da avaliação física que vai determinar como é que está seu corpo hoje, em questões de percentuais, enfim. Tudo isso para você saber se você está acima do peso ou não. E aí tem que definir também o seu diagnóstico atual. Sabendo se você está no ponto, se você quer chegar no ponto B, a gente precisa determinar como é que está o seu ponto A. E aí esse diagnóstico atual vem justamente para a gente ter uma base do que a gente vai trabalhar e como a gente vai trabalhar para você chegar no seu objetivo lá, sair do ponto A ao ponto B, né não? E existem umas perguntinhas bem básicas que a gente pode fazer para determinar o nosso estado atual, que seriam elas: quais os pontos que eu preciso melhorar e como trabalhá-los? Quais atitudes que eu tenho hoje que sabotam os meus resultados? O que eu estou fazendo verdadeiramente para melhorar essa minha condição atual? E a principal pergunta é: eu realmente quero mudar? E lembra que nesse processo de autoconhecimento, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E quando eu falo acordar, é acordar para a vida, saber onde você está, saber o seu estado atual para poder conseguir coisas melhores. E aí a gente entra no programa de treino, né? Que é o item 4. A partir do momento que você tem seu propósito bem definido, que você definiu suas necessidades, você tem um diagnóstico do seu estado atual,
a gente entra para o quarto ponto, que é o programa de treino. E aí eu apresento para vocês o GoFit Vestindo Emagrecimento, uma metodologia de treino criada por mim para você realmente entender esse processo de emagrecimento, não só aplicando a atividade física, mas sim um processo de autoconhecimento também, através dessas mensagens no meu Instagram e no canal VIP do Telegram que eu tenho, né? E o GoFit, ele é pautado justamente no HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. E os benefícios do HIIT são inúmeros, como economia de tempo, queima gordura por muito mais horas, ele acelera muito mais o teu metabolismo, ele aumenta a tua capacidade cardiovascular, ele tem uma variabilidade alta de exercício, que é para você não ficar se sentindo monótono no treino, ele vai te ajudar a perder peso com certeza, ele ajuda principalmente no controle do nível de açúcar no teu sangue, ele também ajuda no seu controle de apetite e outra, ele propõe um desafio para você mesmo, né? E aí a gente entra no quinto passo, que é a execução. De nada adianta a gente saber como a gente tá, da gente definir algumas metas, definir alguns objetivos, saber onde a gente quer chegar, entender nossas necessidades, ter um treino na nossa mão, se a gente não executa. Então a gente precisa realmente, no quinto passo, executar. E agora que você entendeu todo esse processo, aí já está na hora de você começar a vestir o emagrecimento. É hora de fazer as coisas acontecerem. Aí tu convoca a tua vontade de mudar, prepara a persistência e a constância, porque realmente o processo vai ser muito legal. E aí, existem 3 dicas bem básicas aí para você fazer o GoFit dentro da sua casa, né? A primeira é, escolha um horário de treino. O GoFit vem justamente aí para você escolher o seu horário de treino, cara. Você vai estar disponível, você não vai precisar ficar passando horas no trânsito para chegar até a academia, não vai precisar revezar equipamentos. Então você escolhe o horário que você quer treinar, por justamente o treino estar numa plataforma online. Aí você já definiu o seu horário, você prepara o local. O GoFit, ele só vai usar o peso do teu corpo para você fazer as atividades físicas aí diárias. Basta que você tenha um tapete, uma toalha e uma garrafa de água. Pronto, resolvido. O GoFit vai te trazer o máximo usando menos recursos possíveis. O terceiro ponto, que é o mais importante de todos, é o se sentir confortável, né? Pelo simples fato de você estar em casa, além de que você pode se sentir confortável colocando a música que você quer e o que eu acho principal, usando a roupa que você quiser, né? Não? Quando você vai para uma academia, você sempre fica pensativo ali naqueles olhares julgosos ali que estão te julgando, usando que roupa você está usando, você tem que estar sempre muito bem apresentável para entrar numa academia, enfim, o que muita gente passa por esse processo. Não estou detonando as academias, muito pelo contrário, mas se você se sente mal em adentrar em uma academia e receber esses olhares, treina em casa, que aí vai te sentir muito mais confortável. E aí a gente entra no sexto ponto, né? Você achou que acabava por aqui, mas não, ainda tem o sexto passo, né? Que é a avaliação dos seus resultados. Por que é preciso fazer sempre a avaliação dos seus resultados, né? Porque todo esse processo de vestir o emagrecimento vai te estimular a conhecer a você mesmo. Você vai perceber que suas roupas estão começando a ficar mais folgadas, você vai começar a entender seu corpo, você vai começar a observar sutis mudanças não somente no seu corpo, mas em seu comportamento também, em outras áreas da sua vida, e a gente precisa realmente analisar esses resultados. E lembra que mensurar e acompanhar os resultados é nada mais do que ter um feedback de como está a sua situação, né? Se você fez o protocolo de treinamento todinho, verifica como é que está aí no seu processo. Durante esse processo, na verdade, verifica como é que está aí e entenda que é um feedback, né? O que é que você precisa melhorar para poder alcançar o seu objetivo, vestir realmente o emagrecimento. E aí a gente entra no avaliando os resultados, né? O que você pode fazer é ter o antes e depois, principalmente nesse quesito. Você analisa a sua situação anterior do que você está agora, né? E o GoFit vem aí com as tabelas de medidas para você estar sempre medindo, para você realmente entender, para você realmente perceber como é que você estava e como é que você vai estar agora depois do GoFit. E você também precisa analisar a sua jornada. Quando eu falo analisar a jornada, é fazer revisões periódicas de como é que você está. O GoFit, ele é um programa de treinamento de 21 dias. Então, a partir do começo até o 21º dia, registra em tabela aí seu peso, suas medidas, para você ver a sua mudança corporal aconteceu. Isso é analisar a sua jornada, além de que você vai precisar também analisar a sua jornada mental, ver como é que está o seu pensamento diante de tudo isso. E outro ponto bem interessante seria comparar imagens, né? Quando você analisa um resultado, principalmente corporal, você tira fotos do seu corpo antes, durante e depois. E aí você vai ter um comparativo visual de como é que estava a sua condição anterior, para o que você está hoje, para o que você quer chegar amanhã. E aí, esses 3 pontos, se você
você analisar e você compará-los, você vai ter mais um motivo aí para continuar a se exercitar, mais uma motivação para você perceber que realmente é bem eficaz, e aí você consegue treinar por muito mais tempo e consegue levar esse estilo de vida saudável. Porque lembra, a vida sempre vai se resumir em antes ou depois dos seus feitos. Se você faz uma coisa hoje, lembra que antes você estava numa condição, se você faz uma coisa hoje, imagina como é que você vai estar lá na frente. E esses foram 6 passos para você vestir o emagrecimento. Se você gostou, clica aqui no coraçãozinho, deixa seu comentário, fala para mim se você vai realmente começar a mudar e compartilha essa mensagem com quem você acha que merece. E lembra, ó, cola no pai, tamo junto e é só o começo.